Sejam bem-vindos na nossa live. Hoje a gente vai falar o poder do ciclo feminino com a Iana, que é a nossa terapeuta parceira aqui da Abrap. Então sejam bem-vindos. Representando a Abrap aqui e conversando com você agora sobre um outro tema que é super legal, que é o poder do ciclo feminino. Então seja bem-vinda, seja bem-vindo, Girassóis. Espero que vocês podem aí somar com a gente e que eu possa aprender mais com você aqui, Ana. Então fique à vontade para se apresentar, falar do seu trabalho e dar início aí à live. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de todos vocês. É muito legal estar mais uma vez aqui falando. Amanda, que bom te ter aqui. Obrigada por compartilhar esses momentos. O tema é o poder dos círculos femininos. Então, reajustando, né, dos círculos para falar sobre essas rodas, né? O que traz essas rodas de mulheres? Por que participar dessas rodas de mulheres? Quais os significados, né? Qual o impacto para a sociedade uma roda de mulher capaz de ter? Então, o intuito é falar um pouquinho mais sobre isso, porque além de terapeuta holística, fazer acompanhamento individual e analista corporal, né? Eu trabalho facilitando roda de mulheres. E aí eu gostaria de falar um pouquinho melhor sobre isso, porque é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. É a roda de mulheres. E o assunto de hoje é sobre isso, Amanda. Que maravilha. Então é no plural, é os ciclos. Amo. Os círculos. Ciclo, porque, né, levei mais pro lado singular, mas realmente é no plural, é uma energia conjunta aí, que é maravilhoso. E como que funciona? O que é um ciclo? Para quem assim não entende, não participa de nenhum grupo, nem nada, é um grupo. Falam sobre essa questão do sagrado feminino, o que é que aborda? Também depois da onde surgiu a ideia. Então, vamos lá. Amanda, vamos começar assim, ó. Para a gente entender, né, os círculos e as rodas, né, e o que cada uma pode abordar, pode trabalhar, a gente precisa compreender os paradigmas, né, sociais, a quebra desses paradigmas, o que a gente está fazendo nos círculos, né? Então, vocês estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem, Sim, Amanda? perfeito. Ah, tá bom, tá bom. Então a gente precisa olhar então para essa quebra de paradigmas, né? A gente está falando de uma sociedade que tem uma crença social mesmo, né? É uma crença coletiva que atravessa muitas gerações de que mulheres competem, de que mulheres são rivais, de que mulheres são inimigas, né? E a gente vive num modelo de sociedade que fomenta isso, reforça isso, né? De que nós somos rivais. Então, a gente é criada para acreditar que a mulher do nosso lado, ela tá competindo por alguma coisa, que ela tem inveja, que ela tá querendo roubar alguma coisa de você. Então, a gente compete por relacionamentos, compete por amor, compete por atenção, compete pelo trabalho, pelo lugar, por ser o primeiro lugar. A gente compete por um monte de coisa. E é uma coisa tão estrutural, Amanda, tá tão enraizado, que muitas vezes a gente nem percebe que a gente alimenta isso, né? Então eu tenho amigas feministas, mulheres super bem estudadas, letradas, mas que sempre trazem discursos de competição contra as mulheres, de desfazer das mulheres, né? Assim, eu prefiro andar com meninos porque mulheres fazem, né, são mimizentas, porque mulheres são fofoqueiras. Então a gente escuta muitas crenças, né, nessas palavras que a gente nem imagina o fundamento, o quanto elas estão bem fundamentadas dentro da cultura que a gente vive. E a gente vai alimentando isso e vai educando as crianças para serem desse jeito. E isso desestrutura, isso separa, isso segrega as mulheres, né? E não é à toa que isso acontece. Primeiro eu queria te perguntar, você concorda comigo? Concordo porque eu já fiz isso muito. Já fiz muito inconscientemente ou automaticamente, e ainda me policio muito para não fazer. Isso mesmo, é isso que você trouxe, é se policiar, porque como isso tá de uma forma tão estrutural na sociedade, a gente nem percebe, e a gente, como eu te disse, a gente vai ver mulheres feministas fazendo isso.
E o intuito é se policiar para não cair nesse lugar. Eu mesma sou do tipo que eu vim para quebrar mesmo padrões. Eu vejo um mulherão bonito, às vezes tá passando do meu lado no shopping, com o nariz super empinado, eu me aproximo e falo, nossa, como você é bonita. E aí quebra as pernas da mulher na hora, porque ela fica até sem reação, porque ela não tá acostumada com aquilo. E eu sou essa pessoa, eu gosto de andar com mulheres bonitas, eu gosto de andar com mulheres inteligentes. Então eu gosto de andar com pessoas e elogiá-las, mostrar o quanto elas são maravilhosas, né? Mas a gente precisa se policiar, né? O tempo inteiro. Então, primeiro é isso. Eu queria que a gente entendesse que a gente precisa quebrar esse paradigma de que mulheres são rivais, né? E entender que mulheres, elas podem estar juntas e se fortalecer. Tanto é que a gente fala que existe esqueci a palavra agora, que os homens, eles se juntam, né? Então, homens guardam segredos de homens, né? O homem, ele faz coisas, eu me lembro, pra você ter ideia, eu vivi em um relacionamento onde eu fui traída por muitos anos, e o meu pai sabia da traição, e ele não me contou, porque ele entendia que era um homem, e ele respeitou que o homem pudesse fazer aquilo, entende? Guardou o segredo daquele homem. Então é disso que a gente está falando, assim, de quão impactante é e que a gente não percebe. E eu tô falando isso porque a gente está falando de uma sociedade que é patriarcal. Ela é fundamentada no machismo. E quando a gente usa esse termo patriarcal ou machismo, muitas pessoas já correm. Elas nem querem ouvir, né? Tá ouvindo a live, falou de machismo, falou de patriarcal, desliga, lá vem aquele assuntinho. E não entende o que isso é de fato na nossa vida prática. Quando a gente fala que uma sociedade ela é patriarcal, a gente está falando que os homens estão no poder da economia, da ciência, entende? Da política, da religião. Fala para mim quantos sacerdotes, olha para as religiões e vê se tem um equilíbrio entre sacerdotes e sacerdotisas, entre homens e mulheres, lá em cima, no poder das religiões. Olha para a política, será que a gente tem de igual para igual o número de mulheres e de homens no poder político? Então, se a gente olhar para as diversas camadas, né, para esses lugares, instituições, a gente vai ver que o homem está no poder. E quando a gente fala de quebrar o patriarcado, não é para as mulheres serem melhor do que os homens, não é para as mulheres competir e ganhar dos homens. É para a mulher ter espaço, assim como os homens têm. Então, essa rivalidade, Amanda, que existe, e para você que está nos escutando, ela é proposital. Ela não é à toa. Apesar da gente replicar sem saber por que está replicando, no modelo socioeconômico que a gente vive, dentro dessa sociedade, e ainda mais ocidental, na cultura ocidental, é proposital. Porque isso enfraquece, isso desempodera a mulher. Quanto mais sozinha ela tá, mais frágil e fraca ela fica, porque ela precisa lidar com tudo sozinha. Ela acha que ela não pode contar com a outra, ela acha que ela duvida da outra, que ela não pode confiar na outra. Então, sozinho é muito mais difícil. Então, tem um porquê por trás, mas a gente não sabe. Então, a sociedade, ela quer que a gente se fragilize, quebrando essas relações, rompendo essas relações. E o intuito dos círculos femininos é fazer a quebra desse paradigma. E aí eu chamo os círculos femininos de revolução ancestral. Por que uma revolução ancestral? Revolucionário porque muito diferente do que a gente vive, porque a gente está quebrando aquilo que a gente aprendeu, né? Então isso é revolucionário. Mas é ancestral porque isso não nasceu agora. Isso é o que as mulheres viveu há milênios de anos e a gente tem registros, né, de quanto isso está distante desde a nossa pré-história, essa relação mais íntima entre mulheres, e de como isso se rompeu mais recentemente e a gente está retomando. Faz sentido para vocês? Sim. Essa pergunta que tá aqui até já... Ai, eu levei uma mordidinha de um coelho. Ele tá passando. Desculpa, gente. Deu uma mordida aqui na minha perna. Mas tá bom. Como os ciclos podem ajudar nisso? Acho que a gente já entra justamente nisso, né? Que é essa questão da quebra do paradigma. E uma coisa que você estava falando antes de responder essa pergunta que eu acho interessante é que é justamente fortalecer esse empoderamento nosso, né? De entender a gente como mulher, porque muitas vezes a gente vem com essas várias questões de será que eu posso fazer isso? Será que é correto fazer isso?
E talvez, assim, dentro do ciclo, a gente tenha essa liberdade de desenvolver essa confiança de novo e entender que tá todo mundo igual, né? Nós, mulheres, estamos todas iguais, no mesmo barco, e que a gente tá ali para se fortalecer mesmo uma a outra. E que se não for a gente pela gente, não tem mais quem recorrer, assim, eu acredito, até por conta da sociedade que a gente vive, né? Sim, é exatamente isso. Amanda, se você quiser ver nas perguntas, porque se for passando, tá? Mas... O ciclo podem ajudar nisso, e eles estão perguntando se os ciclos são aulas, né? Ah, sim, né? Enfim, de forma geral, gente, é assim. Os círculos femininos, eles vêm para trazer o que a gente fala do empoderamento, e eles são diversos, né? Então, assim, a gente está falando de... Quando a gente pensa em mulheres reunidas, ao longo da história, a gente está falando de mulheres que se reuniam para criar seus filhos em comunidade. Então, é muito legal associar círculos à palavra comunidade, para a gente entender que é uma comunidade, para se sentir pertencente àquilo dali. Então, na história da nossa ancestralidade, nós temos mulheres que se reuniam para fazer rede de apoio para criar os seus filhos, mulheres que trocavam saberes, que marcavam seus ritos de passagem. Então, essas mulheres faziam rituais de passagem da vida de criança para a vida adulta, quando a mulher menstruava, quando essa mulher casava, depois essa mulher na menopausa. Existem os círculos para as trocas de saberes, para essa mulher mais vivida, mais experiente, a anciã, né? A mulher que já menstruou, que não menstrua mais, já entrou na menopausa, passar adiante o seu conhecimento. Então, na nossa ancestralidade, a gente vem tentando retomar tudo isso. Os círculos femininos, eles podem ter diversos aspectos, desde sentar para você estudar política, porque pode ter uma roda de mulheres para estudar música, uma roda de mulheres para estudar política, para empoderamento feminino de diversas formas, e tem como o que a gente vê comumente, né, de ciclo feminino voltado para o sagrado feminino, que aí vão ser rodas terapêuticas com algumas dinâmicas. Então é importante a gente entender que as rodas, elas podem ser para qualquer assunto. Elas têm temas específicos e podem ser para qualquer assunto, né? A gente precisa ver quem é que está facilitando essa roda, qual é o intuito dessa roda. Mas o que essa roda vai fazer, né? Me perguntaram aqui se são aulas, né? Tem mulheres que se reúnem, por exemplo, para discutir temas específicos de livro. Então, assim, lê um livro e aí faz uma roda para ir discutindo capítulo a capítulo, temas de coisas que aparecem nesses livros. É muito comum a gente ver roda, por exemplo, de mulheres discutindo um livro chamado Mulheres que Correm com os Lobos. Então, tem diversos tipos de roda, mas eu vou falar um pouquinho especificamente das rodas que eu facilito, por exemplo, né? E são essas rodas que são voltadas para uma parte um pouco mais terapêutica. Então, nas rodas, a gente vai ministrar um pouquinho de escutativa, né? Vai ter troca. Então, a gente vai aprender a escutar o outro. A gente vai ouvir e simpatizar com aquela história, dentro de temas específicos, e a gente vai aprender a se expressar. Então, dentro das rodas, é comum que haja troca de fala mesmo. E isso é importante para fortalecer em nós o hábito de expressão. Porque nós fomos ensinadas a ficar caladas, a não falar sobre as nossas dores, a não pedir ajuda, porque isso nos remete à fragilidade. Então, a mulher e a sociedade como um todo, a sociedade por ser patriarcal, os homens também não sabem fazer isso, muito menos do que nós, que é mostrar vulnerabilidade. Né? Então, nas rodas, um grande intuito que uma facilitadora tem é da mulher poder se expressar, da mulher escutar a outra, da mulher poder se sentir acolhida, né, num lugar seguro para falar e se mostrar vulnerável. E também se sentir acolhida dentro desse espaço seguro. Então, isso já é uma premissa básica de um ciclo feminino, né? E aí isso vai fazer com que você faça o quê? Com que você entenda, comece a se empoderar, né? Através das trocas ali presentes, a gente trabalha empoderamento, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, tudo isso você vai aprender nas rodas terapêuticas de tema a tema, né? Identificação, porque você se identifica com a história da outra. E aí, uma coisa que eu acho muito legal, Amanda, e todos vocês que estão aqui presentes, as rodas que eu ministro, por exemplo, eu costumo fazer de uma forma com que
tem a diversidade. E aí tem a diversidade de diversas, como eu posso dizer, diversidade de diversas formas. Olha o pleonasmo. Mas assim, são diferentes raças, diferentes realidades, sabe? Diferentes realidades que eu falo até de socioeconômica mesmo, né? E isso te coloca de frente com mulheres que talvez você nem vivesse dentro da bolha que você vive. Você vai conhecer outras mulheres com outras realidades e que muitas vezes têm histórias parecidíssimas com a sua. Então essa identificação que acontece nas rodas, assim, é incrível. Eu me lembro de uma roda há muito tempo atrás, alguns anos atrás, que uma amiga, ela falou assim, eu fiquei até assim, né, porque tinha uma madame lá, e aí eu falei, nossa, fiquei pensando, o que essa madame tem para sofrer? E no final foi a pessoa que ela mais se identificou na roda, porque ela se identificou com a história da mulher, que ela achava que era uma madame. Quando ela viu aquela mulher tirar todas as armas e se mostrar vulnerável, ela se identificou completamente com a vulnerabilidade daquela mulher. E elas criaram uma relação forte para além daquele círculo. Então, isso é uma das coisas que eu acho fenomenal, essa identificação com outros, se ver no espelho ali, né, com a outra mulher. E nessas diferentes realidades e ver que, independente de qual seja a sua realidade, mas que as pessoas sofrem, as pessoas têm dores. E muitas vezes, gente, a gente consegue olhar a dor do outro, por exemplo, um tema que eu trabalho, cura de mãe. Então vamos trabalhar aí a questão da nossa relação com a nossa mãe. E aí chega lá, a mulher tá com a dor dela, da relação com a mãe, que é desafio, que é conflituosa. E aí ela chega lá e tem uma mulher que está trabalhando cura de mãe porque ela não teve contato com a mãe. Ou ela teve contato com a mãe, mas a mãe morreu quando ela tinha X anos. Aquilo não diminui a dor dela, mas ela faz com que ela enxergue a dor dela por um outro olhar, sabe? De um outro lugar. Então, é muito enriquecedor, porque vai trazer esse sentimento de pertencimento, né? De comunidade. Acho que é isso. Acho que eu respondi, né? E respondeu. E o interessante também, pelo que eu entendo, é a questão do ouvir, né? Ouvir as histórias, ver que não é tão distante da gente. Quando você fala em questão de raças, enfim, de separação, também a gente se colocar num lugar, porque a gente vive numa sociedade também feminista, mas que existe também a questão racial, que é muito forte. Então, como eu me coloco à disposição de quebrar, eu sendo uma mulher branca, como eu me coloco à disposição de entender o lugar que o outro tá e tentar quebrar esse círculo também dentro do feminismo também em questão racial, que a gente sabe que tem já uma separação enorme, histórica, e que a gente reconhecer isso também como pessoa, como mulher e como indivíduo. Aí tem uma pergunta que é sobre se é presencial ou online, e vou emendar só um comentário aqui que acho que a Della Fit comentou: cada um tem o direito da palavra, as outras não interrompem quando uma mulher está falando, respeitar somente da própria opinião na vida do que está falando, se assim ela consentir. Usamos um bastão que tem um bastão de mãos, e quem tem o poder da palavra, os outros escuta e acolhe somente escutando. É isso, né? O trabalho da escuta. E é online ou presencial, Oiana? Gente, a gente tem círculo online, a gente tem círculo presencial. Eu, por exemplo, na pandemia fiz muito círculo online, foi um sucesso, fiz algumas jornadas, alguns encontros. Até o começo do ano passado eu ainda estava fazendo alguns online. E aí eu parti pro presencial, né? Mas ainda faço muitas vezes, porque o online ele permite que mulheres de vários lugares do mundo participem daquele círculo, né? E eu já participei de círculos assim, com gente de tudo que é lugar do mundo. Então isso é muito legal também, essa troca, tudo é muito enriquecedora. Mas o presencial ele vem com uma outra proposta, né? Muitas vezes. Então, que bom que a gente tem a tecnologia. A Della, como é que pronuncia? A Della Fit, né?
sempre tá por aqui. Obrigada por ter vindo, Delafite. Ela falou aqui um pouquinho da experiência que ela tem, né, com ciclos femininos, de passar o bastão, de escutar. Isso essa escuta ativa de passar o bastão é uma coisa comum que a gente encontra em círculos, por exemplo. Mas o círculo que eu ministro, por exemplo, ele vai para muito além disso. Primeiro que tem um espaço, um momento do círculo que pode haver essa partilha, só que de tema para tema eu mudo o que vai ser falado. Então, não necessariamente é uma apresentação de quem é você, né? Dependendo do tema que eu proponho, a gente vai falar sobre algo específico relacionado com aquele tema. E aí, a estrutura de cada ciclo que eu ministro, por exemplo, muda conforme o tema que a gente vai trabalhar, né? E o intuito das rodas terapêuticas é que tenha transmissão de saberes, então não tem hierarquia, não tem uma mulher acima e outras abaixo, então a gente se vê todo mundo como igual. Inclusive eu ministrando a roda, eu participo da roda junto com vocês, então tem um instante em que eu falo, porque eu trago reflexões sobre aquele tema, mas isso vai sendo agregado, né? Quando vai rodando, e isso pode ser agregado. Então tem essa transmissão de saberes, essa partilha de experiências dentro, como a Delafite falou, pode ter essa partilha de experiências, mas envolve também muitas vezes práticas espirituais, e aí não religiosas, são práticas voltadas para questões energéticas e espirituais, que podem ser meditações, exercícios específicos, né? Alguns exercícios terapêuticos, tem círculos que a gente faz algum tipo de ritual, né? Seja com flores, seja com fruto, mas a gente celebra alguma coisa, por exemplo, uma primavera, a gente celebra um rito de passagem, então a gente faz rituais específicos para a primavera, então é possível fazer isso dentro de ciclos femininos, né? Danças, muitos círculos trazem a dança, a expressão do corpo, muitas vezes criatividade, às vezes é a escrita ativa, então às vezes é a escuta, às vezes é a escrita terapêutica. Então cada círculo vai mudando conforme a facilitadora e o tema, né? Isso tudo que eu estou trazendo para vocês, essas dinâmicas terapêuticas dentro do ciclo A Deusa Que Eu Sou, que é o ciclo que eu ministro, cada ciclo vai trazendo um pouquinho de ferramentas diferentes, então sempre muda, não é a mesma coisa, não é o estudo de um livro, é sempre temas novos com dinâmicas novas, né? E é sempre uma surpresa, eu não falo antes para a mulher o que ela vai viver, ela só sabe o tema, mas chega lá, ela vai viver uma experiência única sem ficar em casa pensando sobre isso antes. Sempre tem um tema relacionado aos ciclos, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou da ancestralidade, do tema e tal. Ancestralidade também pode ser um tema da roda, do ciclo? Pode, a gente fez o ano passado em São Paulo, teve uma pergunta aqui, né, sobre onde acontecem as rodas. Eu ministro rodas em São Paulo, na cidade de São Paulo e na cidade de São José dos Campos, e esse ano eu quero levar para Campinas também. E teve, Amanda, um de ancestralidade, que é um tema fortíssimo, potente, até arrepio para falar. Em São Paulo foi muito bonito, muito forte. Quero trazer o da ancestralidade aqui para São José, que eu ainda não fiz. Mas é muito assim, qualquer círculo onde tem mulheres reunidas, a ancestralidade vai estar vibrando, mesmo que não seja o tema, a ancestralidade vai estar ali. Porque a gente só está aqui hoje porque muitas outras vieram antes de nós, porque alguém abriu o caminho para a gente passar, né? E aí o ciclo da ancestralidade, ele tem esse poder muito grande de cura voltada aos nossos ancestrais. No ciclo A Deusa Que Eu Sou, a gente olha de uma forma muito carinhosa para o sistema, então a gente trabalha um pouquinho de constelação dentro desse círculo, e a gente trabalha um pouco da espiritualidade, de reverenciar esses antepassados, de fazer oração mesmo para esses antepassados, celebrar essa vida que a gente tem através da vida que veio antes. E aí depois a gente entra na parte de curas, de coisas que ficaram mal resolvidas no caminho. Então a gente abre o campo dessas mulheres para ver o que precisa ser sanado, o que precisa ser resolvido, para trabalhar ali dentro do círculo. E aí é muito individual. Apesar de ser um círculo, cada mulher vai viver a sua medicina, aquilo que precisa ser vivido naquele instante. Que maravilha, já fico até com vontade de participar. E também dá para... Brasil. Pois é, estou chegando em breve. E a gente também pode vir, né, também trazendo essa questão da autoestima. Eu acho que a questão da autoestima também feminina, dentro dessa questão dos ciclos também, acredito que seja muito importante, né? Porque
é delicado e é uma coisa que eu sinto que a gente, em todo momento, a gente também se questiona sobre essa autoestima, esse autocuidado dentro dos ciclos. Pode ser trabalhado também de alguma forma. Com certeza, com certeza. Eu falo que né, nesse ciclo que eu facilito, de alguma forma, porque os ciclos que eu trabalho é para trazer autoconhecimento mesmo. Então eu trago temas que a mulher compreenda a sua história, que ela monte o seu quebra-cabeça, que ela consiga mergulhar no seu passado e entender, né, coisas desde a infância, às vezes mais atrás, como a ancestralidade. Então tem coisas que a gente traz que vem dos nossos antepassados e essa mulher entende que isso está dentro do sistema dela. Então, de alguma forma, esse autoconhecimento já é para que essa mulher trabalhe nela a autoconfiança. Inclusive tem um ciclo que é voltado para autoconfiança, amor próprio, né? Tudo isso está ali entre mulheres, entendendo a tua história, entendendo quem é você, entendendo as suas sombras e abraçar as suas sombras, te faz empoderar de quem é você e da tua força, né? Porque a gente só consegue entender o melhor que a gente tem dentro da gente se a gente também olhar para aquilo que a gente não quer olhar. Porque essa é a grande questão. A gente não quer olhar para aquilo que é feio, né? A gente não quer olhar para aquilo que incomoda. E aí a gente vai guardando ali debaixo do tapete. E no ciclo é uma coisa muito doida, porque cria uma rede de energia ali tão grande que você se vê muito sensível mesmo, sabe? Você fica muito sensível. E aí vai vir na tona coisas que talvez você nem pensasse a respeito. Mas a história que a mulher te contou te trouxe uma reflexão, te fez lembrar de alguma coisa. Às vezes você vai com o intuito. O último ciclo que a gente fez foi ciclos aqui em São José, que era começos, fins e recomeços. E aí tinha gente que chegava já com tudo escrito, eu vim pensando que eu queria encerrar tal coisa na minha vida. Aí ela chega ali naquela roda, essas mulheres, elas se atraem. Elas não vão parar na roda aleatoriamente. Então tem muita gente que faz a inscrição, chega na semana, me manda mensagem, Ana, não vou conseguir ir. Tem gente que no último dia chegou. E eu fico muito leve relacionada a isso, porque eu sei que vai vir quem precisa vir. Porque eu sei que a mulher precisa viver aquilo dali, e vai estar quem precisa estar. Então elas se reconhecem, elas se sentem pertencentes, elas entendem as histórias ali uma através da outra. E isso desenvolve nelas, né, esse poder de se olhar no espelho, de olhar para aquilo que elas não gostam e aprender a gostar de todas as partes dessa mulher, de se integrar. E isso vai trazer autoconfiança, isso vai trazer amor próprio. Faz sentido para você? Faz total. E é interessante que eu tava fazendo uma reflexão aqui esses dias, eu tava pensando assim, a autoestima é uma coisa que vem de dentro, né, não é estética. A autoestima da gente, ela não é estética. O estético complementa, mas a autoestima em si, ela é uma coisa que vem de dentro. Eu acho que por isso que eu te perguntei dos ciclos, porque eu acho que é algo mais interno ali que a gente tenha que trabalhar, e talvez estando com outras a gente vê que todas têm ali uma conexão em alguns temas. Aí perguntaram aqui se precisam preparar alguma coisa ou levar alguma coisa para a roda. Eu vou falar aqui sobre a roda deusa que eu sou, tá, gente? Porque isso pode mudar dependendo da facilitadora, e eu já fui em diversos tipos de ciclos, mas na deusa que eu sou, o que a gente leva depende do tema. Então, eu crio, não tem nada programado. Quando eu crio o tema, eu vou sentar e aí eu vou montar aquele tema, eu vou pensar em quais atividades terapêuticas vão acontecer. Acontece de 3 a 4 atividades terapêuticas, dinâmicas terapêuticas. Muitas são individuais, às vezes é em grupo, depende, essa dinâmica vai mudando. Mas o que tem em todo o ciclo? Tem atividades que são de expansão, então onde você vai estar com energia expansiva, ou você vai fazer uma troca com outras pessoas, ou você vai dançar, alguma coisa que te bote em movimento, e algumas atividades são de contração. Então, isso vai acontecer o ciclo inteiro, expandir e contrair, que é a natureza feminina. A gente precisa aprender a colocar essa energia para fora, de vez em quando guardar essa energia e recolher dentro de nós. Então, às vezes, vem para o estado mais
meditativo, reflexivo, a escrita. Então, isso fica alternando entre expandir e contrair. E aí, cada ciclo vai. Às vezes, o que eu faço? Tem uma cor específica, porque eu jogo primeiro o tarô para saber qual é a deusa que vai estar regendo o nosso ciclo. E aí, eu sei qual é a energia que vai estar vibrando naquele ciclo. E aí, a gente vai com cores específicas. E aí, às vezes, leve uma fruta, porque a gente vai ter uma atividade específica que a gente vai utilizar essa fruta. Às vezes, leva o caderno, leva um lenço. Então, isso depende muito de tema para tema, tá? E aí, eu vi aqui que tem uma pergunta que é se o ciclo é uma terapia em grupo. Então, não é uma terapia em grupo, mas é terapêutico. Eu acho que essa é a resposta. Mas é terapêutico. Exatamente. Olha, te pedir licença. A live é sua. Só queria te pedir de licença, que eu sei que tem uma pessoa que está assistindo a live, que é uma mulher também, é uma amiga, ela é poeta e escritora. E ela é apaixonada e estuda muito tema de ancestralidade, sagrado feminino, enfim. É uma pessoa, assim, que eu acho que tem muito a ver a conexão dela com você. E, por acaso, ela tá assistindo a primeira live aqui na Abrap. Eu queria perguntar para ela se ela pode ler uma poesia dela pra gente no final da sua live. Eu sei que ela vai... Porque tem tudo a ver, assim, com o que você tá trazendo dos ciclos da roda. E acredito que se... pedir licença para isso, e se a Lívia pode, né, falar pra gente aqui no final, que eu tô falando no final para dar tempo dela preparar lá. Olha lá ela. Prepara uma poesia pra gente, Lívia. Eu sei que a Iana vai adorar os girassóis e eu sei que você também vai gostar. Eu acho que tem muito a ver vocês duas. Traz essa questão da ancestralidade da mulher, da terapia, e ela tá nesse processo também de descobrir essa ancestralidade dela, e eu acho que tem tudo a ver aqui, então é só para acrescentar na live, para deixar ela mais incrível do que já está sendo você compartilhando aqui com a gente. Tá bem, Lívia? Então daqui a pouco você entra aqui com a gente. Legal, nós três aqui, e ela fala pra gente aí para finalizar, pode ser? Ai, fantástico, fantástico. Prazer, Lívia, que bom. A minha mãe, ela é escritora também, né? E ela escreve bastante cordel. E eu ia trazer, ela tem alguns poemas voltados para mulheres aí, porque é ancestral esse meu sangue, né? Pulsa, assim, pelo empoderamento feminino. E eu tava pensando em trazer alguma coisa dela para ler, falei, não sei se vai dar tempo. E aí veio a Lívia exatamente fazer o que eu tinha vontade de fazer aqui e eu não trouxe da minha mãe. Então é porque era para ser a Lívia mesmo, tá vendo? Que era para falar sobre isso. Coisa. Eu nem sabia que ela ia. Eu convidei ela para assistir, mas nem sabia se ela ia assistir. E ela tá ali, ó, gente, tava aqui quietinha. Mas olha, é uma pessoa que soma muito. Eu acho que vocês duas têm alguma coisa. Desde quando eu conversei com você a primeira vez, pelo tema que você traz, ela também, acho que vocês têm alguma coisinha aí que caminha junto. Mas é isso. E aí, sobre os ciclos, você falando dessa questão, você sente que nos ciclos a gente tem. As mulheres vêm trazendo muita questão do feminino com a mãe, porque nosso primeiro contato é com a nossa mãe. Você sente que tem essa temática muito forte dentro dos ciclos? Menina, tem demais, né? Quem trabalha com terapias voltadas aí para a parte psicoemocional, que é a minha área, assim, a gente não tem como. Todo mundo passa pela mãe, né, cara? E aí, às vezes, quem fica causa mais dores do que quem foi, porque é com quem você conviveu, né? Com os dilemas ali. Então, a relação com a mãe é uma relação muito íntima, muito profunda, e é impossível não ter impacto, né? E hoje eu sou mãe, tenho consciência disso, o quanto a minha relação com meu filho vai impactar, mas eu também já sei que ele vai fazer terapia mesmo, e eu vou ser responsabilizada por um monte de coisas, e já aceitei, porque não dá para ser perfeito, mas tem, e quando a gente abre, por exemplo, no tema ancestralidade, a gente abre e aí eu não direciono se a gente vai trabalhar, sei lá, um avô, uma avó, um pai, uma mãe. Eu deixo aberto o campo da pessoa e ela vai sentir quem que vai vir ali para ser trabalhado. E mãe é sempre assim. É o que mais tem, né? Teve um tema, o tema mais forte que eu trabalhei até hoje, que eu choro do começo ao fim, porque, gente, eu participo dos ciclos. Eu não sou
a professora, a mestre. Não tô lá nesse papel de mestre, né? Eu tô ali para facilitar alguma coisa. Então, eu transmito algumas coisas, que eu tenho um pouco mais de conhecimento, mas eu vivo com as mulheres a experiência. Inclusive, elas adoram fazer troca, que durante o processo de alguma dinâmica, eu faço a parte também. Então, muitas vezes eu vivo a dinâmica junto com elas. Eu espero todas fazerem, e aí entra a minha vez e eu faço também, para participar do processo de cura junto com elas. Então é bem bonito e bem forte. Mas o tema mais forte que a gente trabalhou o ano passado foi a criança interior. A criança interior, a gente chora do começo ao fim. É muito bonito. Muito né? Pois é. Todo mundo tem uma história, né? E às vezes a pessoa vai toda achando que não tem nada demais. Aí, como eu te disse, tem um campo, chega lá, ela começa a ouvir as histórias e ela começa a ver que ela tem muita coisa, sim, ali para ser olhada também, para ser trabalhada. Então é muito bonita, muito forte, mas também tem um poder de cura muito grande. Essa, né, a roda da cura da criança é bem forte. Então tem 2 temas que elas me pedem bastante, que é a cura da criança interior e cura de mãe. O que eu acho interessante das rodas é realmente essa questão da gente desabafar também, né? Muitas vezes a gente fica muito introspectiva e a gente não se abre muito com as pessoas ao nosso redor. E às vezes a gente identifica, quando participa provavelmente de um ciclo pela primeira vez ou várias outras vezes, a gente vai abrindo o olhar para outras coisas, empoderamento, criança interior, a gente vai se curando ali, né, de roda após roda, encontro após encontro, e a gente vai abrindo o olhar e vai começando a identificar, né, as questões que pra gente eram normalizadas, eram tranquilas, mas que hoje em dia a gente vê que não é. E essa questão de relacionamentos amorosos dentro dos ciclos de roda, também é uma coisa que é trabalhada, vem junto, sempre surge, ou tem tema específico também? É um tema que eu vou trabalhar esse ano. O ano passado eu não trabalhei relacionamentos, porque eu comecei pelas curas, né, anteriores. Assim, vamos olhar primeiro lá para o passado, vamos entender quem somos nós, para a gente chegar, né, o que foi construído para chegar aqui e atrair esse tipo de relacionamento. Então, esse é um tema específico do Forró desse ano, com certeza, porque ele é pedido. As mulheres pedem o tema relacionamento, né? Então, é um tema que vai vir, sim. E o relacionamento tem a ver com as nossas referências. Então, por isso que eu começo trabalhando lá atrás, porque tem que curar pai, tem que curar mãe, tem que curar essa criança para a gente aprender a se relacionar com o outro. E aí a gente vai identificar o que tem ali né, nessa relação que tem a ver com o que foi construído durante a nossa vida. Você estava falando sobre essa fala, né, que é importante dentro dos ciclos, de desabafar, de colocar para fora. Muitas mulheres falam para mim assim, eu queria muito ir na sua roda, mas eu não me sinto confortável de estar em grupo, eu não me sinto confortável em fazer dinâmica em grupo. E isso é uma cura. Tá no círculo e se abrir para que isso aconteça é um processo de cura. Porque já tá ali, você já tá me dizendo que essa é uma limitação sua. Se te limita, te impede de viver algumas coisas. E quando você chega naquele espaço, é um espaço tão sagrado, sabe? É um espaço tão acolhedor e seguro que você não é obrigada a nada. Você fala. Quando a gente está passando na roda algumas coisas, eu me lembro do tema da criança, que tinha uma mulher que estava muito mexida aqui em São José e que ela não queria falar, porque ela estava assim, nossa senhora, ela precisava respirar, de tanto que ela chorava ouvindo e ela não quis falar. E aí, quando acabou todas as mulheres, super respeitamos, eu já ia começar a falar e ela levantou a mão, tipo, não, eu quero falar. Eu só estava respirando, esperando todo mundo falar, mas eu quero. Falei, claro, pelo amor de Deus. E aí ela se abriu e ela disse que a história de outra pessoa tocou muito, porque foi numa ferida dela, e aí ela queria falar sobre aquilo. E então é muito legal porque a pessoa fala, né? E depois eu recebo mensagens delas falando, meu Deus, eu falei coisas que eu nunca falei pra ninguém. E ela chega na roda e fala, porque é um espaço para isso mesmo. Então, você não precisa ir preparada, entende? Você não precisa se preparar para uma roda. Você precisa se permitir viver a roda. É uma vivência, né? Um ciclo é uma vivência, é exatamente isso. Olha, tão
se não tem mais perguntinhas aqui, antes da Iana a gente chegar pro final, deixa eu ver se a Lívia, se a Lívia tá pronta, tá? A Lívia fez. Eu vou mandar o convite para ela, Iana. Eu acho que você vai amar. Fica até um presente para você também, pela sua paixão, pela sua paixão pela terapia, pelos ciclos, pela ancestralidade. A gente sabe que não são todas nós, mulheres, que têm esse despertar aí, esse dom de realmente vivenciar. E você traz isso para que outras mulheres também consigam chegar nesse lugar. Isso é muito lindo e isso é de uma generosidade perfeita, assim, sabe? Olha, a Lívia tá pronta. Eu gosto assim, gente. Olha, a Lívia, ela é atriz, ela não é terapeuta, tá? Ela é atriz, pedagoga, mestra já, né, em histórias. Ela vai explicar melhor. Peraí. Tá bom. Então, eu vou me despedir, então. Só é improvisada, ela não sabia, nem eu sabia. É porque tinha que acontecer. É um presente até pra você, pra ela. Com certeza. Aceita nosso convite. Eu agradeço essa ideia, na verdade, que você teve, que pra mim não é uma ideia, pra mim tudo é intuitivo. Então, o soprinho que você recebeu aí, que você sentiu que era pra chamá-la, então eu agradeço muito. Prazer, Lívia. Mas me despeço aqui já. Olha, Iana, obrigada, Lívia, Iana, Girassóis, Lívia. Já fica à vontade. Tá, do nada. Meu Deus do céu. Eu tava aqui procurando o que seria melhor e achei muito legal. Primeiro, assim, agradecer, porque foi muito legal escutar as duas. E acho que fez muito sentido, assim, eu fiquei muito curiosa. E aí, nesse finalzinho, vocês falaram muito sobre mãe, assim, né? E eu tenho pensado muito nesse lugar maternal também, assim, pensado mais o ventre, pensado mais em água ultimamente. E aí eu separei uma aqui que talvez faça sentido com tudo que foi dito aí hoje. A coluna, feito rio, nasce de dentro da cabeça para fora do ninho. Externar o corpo do tempo dos avessos que te habitam. O tempo, ele é um mediador da cura e não a própria. Você decora os dias ou vive eles? E qual é a prova disso? Por onde anda o amor, esse que o mundo inventou, que só ele para unir ou para pagar os resgates dos tempos que precisamos para ser corpo e alma por inteiro. Nem sei se vou usar. O ventre de tua mãe lhe abençoou. Você já parou para analisar qual a cor dos olhos de sua mãe? De quem você herdou os teus olhos? De quem o tempo fez mãe para você? Coisas que por acaso são da cor do tempo. Você já se perguntou qual a cor do tempo? Do tempo que faz memória às idas e vindas do seu corpo? E qual memória seu corpo quer entoar? Dos corredores que compõem a casa, qual mais te escuta? Ou qual mais te assusta? Muitas vezes você precisa trocar de lugar com alguém e muitas vezes você nem conhece esse alguém. O que te faz ir ou o que te faz voltar? Como você ajeita a casa quando o vento é assoprado para outros rumos? Me basta ser plural e vagar a unidade desse corpo que muitas vezes precisa estar em sua totalidade só para surpreender. Nesse atravessamento, onde a semana começa na segunda e termina no domingo, ou sei lá, nem começa e nem termina, o corpo é casa entoada de águas e ventos. É enredo e coletâneo daquilo que eu não sabia sobre mim. Obrigada, gratidão. Tá vendo? Deu para escutar direito. Obrigada pela participação. E Ana, da próxima vez, tá vendo? Dá para você trazer o da sua mãe também. Só deixar um beijo aqui para Vanessa Juliana, que entrou aqui rapidinho, saudade. Lívia, gratidão por ter topado ela de última hora mesmo, eu sei. Mas eu sei que ela gosta. Esse tema é um tema que ela vive muito e ela que traz
essas experiências para mim também. E Ana, gratidão também por tudo aqui, por participar da live. Os Girassóis que está aqui também presente, muito obrigada. Casou então com alguma ideia que você já tinha. Lívia, obrigada, gratidão todo mundo. Até a próxima live. Vanessinha, tchau, eu volto em breve. Super beijo, até a próxima. Tá, obrigada.